tá muito ruim. Boa noite, povo. Eu vou tentar compartilhar aqui com o pessoal. Minha internet tá muito ruim. Então, se você for entrando aí, compartilha pra mim que eu tenho que mandar o link pro pessoal. Só que tá muito ruim aqui, eu não tô conseguindo. Então eu quero que quem for entrando aí começa a compartilhar pra mim. Boa noite, quem for chegando pode me falar um oi aí. Compartilha aí pra mim, gente, porque não tô conseguindo conectar aqui. Olha lá, a Marcela falando oi também. A internet tá terrível. Não, espera um pouquinho, ela quer ligar a Netflix lá, só que eu tenho que conseguir compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está querendo o link para entrar, para não perder. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre os tipos de fome. E aí, boa noite, Wélica. Vamos lá. Quem for chegando aí, vai colocando para mim qual que é a fome que você mais tem. Qual que é o tipo de fome que você acha que você tem? Porque a gente acha que sente fome o dia todo, né? A Marcela tá querendo falar a fome dela lá também. Acho que agora vai. Eu tenho que mandar o link pro pessoal da lista, eu tenho que mandar tudo, só que a internet tá muito ruim. Então eu vou fazer um pouco de hora aqui para eu conseguir pegar o link pelo computador para enviar. O que a gente vai começar hoje na nossa semana totalmente gratuita? A minha fome é fritas. A fome da Marcela é fritas. Eu vou começar a falar dos tipos de fome. Por quê? Porque normalmente quando uma pessoa ela quer modificar a alimentação, ela quer emagrecer, ela tem aquela ideia de que ela tá sempre com fome. Boa noite, Rose, boa noite, Wélica. Eu tenho fome o tempo todo, eu tô sempre com fome. Só que isso não é fome real na realidade, né? E hoje a gente vai destrinchar quais são os tipos. Eu peguei uma lista aqui para não esquecer de nada. E tem vários tipos de fome que faz com que você coma sem ter vontade nenhuma. Não é sem ter vontade fisiológica da fome, né? Você simplesmente come porque você acha que é fome. Eu tava colocando aqui, e eu até esqueci uma, eu vou até anotar aqui para não esquecer dela. Deixa eu colocar aqui, vocês vão chegando, compartilha com o pessoal, marca aí, porque até agora eu não consegui acessar o link ali. Então, se vocês puderem compartilhar para mim. Pronto. Boa noite, Cláudia, tá joia? Gente, ainda não apareceu. Tá escrito aqui que eu tô em live. Diane, boa noite. Tá escrito aqui que eu tô em live e eu não consigo acessar o link. Que coisa mais louca, né? Quem for chegando aí, escreve aí pra mim. Qual que é o seu tipo de fome? Qual que é o tipo de fome que mais te atrapalha? Ou qual a fome de que mais te atrapalha, né? O que mais tá te incomodando? O que você queria mudar? O que você tem fome de quê, né? Porque muitas vezes a gente tem que falar, eu tenho fome de quê? Eu tenho fome de salgado, eu tenho fome de doce, eu tenho fome de massa. Você tem fome de quê, exatamente? A gente vai falar sobre os tipos de fome e as fomes de quê? O cachorro também tá querendo participar e até agora não abriu o computador. Boa noite, Jussara, boa noite, Elaine, boa noite, Diene. Vamos lá, hein? Eu vou esperar aqui uns 2 minutos para ver se abre. Agora abriu. Eu vou tentar compartilhar aqui com o pessoal, porque todo mundo quer entrar. Só que o que acontece? A gente às vezes não consegue. Tem gente que não sabe qual que é a página, ainda não entrou. Então tem muita gente da lista que ainda tá começando, né? Então não conhece, não sabe como é que funciona.
Então eu vou compartilhar aqui para o pessoal saber. Realmente, aqui, compartilhar. Nívia, boa noite. Tá devagar demais. Eu tô ligada aqui, tá a Netflix ligada, tá o computador e tá o celular. Então fica a internet, como se diz, a válvula, né? Mas a gente vai ter que melhorar. Vamos lá. O que a gente... O que a gente vai falar? Letícia, tudo jóia? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre os tipos de fome. Vocês que estão chegando aí, a Nívia tá falando fome de guloseimas. Qual tipo de fome que você tem? O que você tem tanta necessidade de comer? Qual que é a sua necessidade maior? O que tem? E qual que é a sua dificuldade? Você tem fome o dia todo? Você tem fome de 3 em 3 horas? Você tem fome só nas horas das refeições? Qual que é o seu tipo de fome? Daqui a pouco a gente vai entrar nas específicas. Eu tô só esperando o pessoal chegar, já tem o pessoal aí. Eu quero que vocês comecem a comentar comigo pra gente realmente poder fazer legal aqui e chamar esse povo todo. Aí eu acho que eu consegui compartilhar, gente. Deixa eu pegar a outra lista aqui. É complicado a internet ruim. Por quê? Ah, agora foi, ó. Agora conseguiu ir. Vamos esperar aqui, já consegui mandar pro pessoal. E aí? Eu vou citar para vocês, eu vou falar detalhadamente todos os tipos de fome que tem e depois a gente vai falar de uma por uma. Eu quero que vocês aproveitem bem essa semana, por quê? Porque vai ter muita coisa boa. Hoje no final eu vou falar uma coisa que eu vou fazer fazer com vocês na quarta-feira, que eu vou ficar aqui hoje, quarta, sexta e depois domingo de novo. E lembre-se que as inscrições para o desafio, elas só vão começar na sexta-feira. Então vocês aguardem, eu vou dar uma promoção, a gente vai fazer uma promoção nos 3 dias, sexta, sábado, de sexta a segunda-feira, de sexta à noite a segunda, para as pessoas que quiserem fazer o desafio com preço promocional, porque depois vai aumentar, tá? Então, a Maria Aparecida, sou diabética, tenho vontade enorme de doces, a Cláudia, fome de 3 em 3 horas. Quem mais aí? Fome de guloseimas, qual tipo de fome que você realmente tem? Ó, aqui na minha lista tem 8 tipos de fome, sendo que nenhuma delas é a fome fisiológica em si, aquela fome que a gente tem a necessidade de comer. Por quê? Porque o corpo ele tá precisando de energia. Vamos lá. Uma das fomes que muita gente tem, a pessoa ansiosa, é aquela necessidade de estar mastigando alguma coisa. Então ela sempre tem que estar com alguma coisa para beliscar. É aquela fome de beliscar o tempo todo. Esse tipo de fome, o nome dela é fome mastigatória. Você tem a necessidade de estar mordendo o tempo todo. Quando não é alguma coisa de comer, você está mordendo a tampa da caneta, você está mordendo um pedacinho de borracha, você está com alguma coisa na boca para mastigar. Por quê? Porque a necessidade de ficar mastigando o tempo todo. Você pode confundir isso com fome, mas não é fome. É simplesmente uma necessidade de mastigar. É aquele exercício repetitivo. Você repete, 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 repete o movimento. E muitas vezes essa pessoa que tem essa fome mastigatória, ela fica com com o chiclete na boca, com a caneta na boca, com o lápis na boca. Boa noite, Miriam. Rose tem fome de doce. Isso aí a gente vai falar também das fomes de doce.
Essa fome mastigatória, essa necessidade excessiva de mastigar, é uma fuga para a ansiedade. Normalmente, quando as pessoas elas são ansiosas, elas ficam tendo essa necessidade excessiva de mastigar. Não é fome. A Miriam sente mais fome à noite. Por quê? Também é por causa da ansiedade. O pessoal tá perguntando aqui. Eu vou ter que responder, tá, gente? Senão o pessoal fica louco. Miriam, tá joia? Então, é uma necessidade específica de mastigar. Se você colocar um chiclete na boca, essa fome passa. Se você tiver, vamos colocar, a pessoa ansiosa que fica fazendo alguma coisa, escrevendo com a caneta na boca, também supre essa fome, só que isso daí vai prejudicar de outras formas. Então, a gente deve trabalhar a ansiedade, que a gente vai falar quarta-feira, com outros modos e não simplesmente com essa fome mastigatória. Desculpa, gente. Um outro tipo de fome que engana muito, mas engana muito mesmo, é a sede. Vamos colocar aí que 80% das vezes que você acha que tá com fome, você tá com sede. O nosso cérebro, ele não separa muito bem, ele não consegue separar muito bem o que é realmente fome e o que é sede. Por isso que todo mundo, quando começa a fazer uma dieta, começa a querer trabalhar essa questão da alimentação, a gente sempre fala, quando você sente fome, vai lá, boa noite, Claudete, vai lá e toma 2 copos de água. Por quê? Porque aí você vai perceber, não era fome, era simplesmente uma necessidade de colocar alguma coisa na boca, né? E essa sede é um dos tipos de fome que mais leva confusão para nossa mente. Vem aquela vontade de comer algo, eu não sei o que, eu não sei, não consegue achar. E muitas vezes você pega um pedacinho de uma coisa, pega um pedacinho de outra, pega um pedacinho de outra coisa e não é nada daquilo que você queria. Só que, se você se lembrar de beber um copo d'água, pode ser que o problema esteja resolvido. Então, lembra sempre, na hora que eu tô com fome fora de hora, boa noite, Claudete, boa noite, Paula, toma um copo de água, toma 2 copos de água e repare, preste atenção se essa vontade, se essa ansiedade, ela vai passar. Essa vontade de colocar algo na boca. Lembra sempre disso. Na hora me deu fome, não é aquela sensação de querer mastigar algo. Então, deixa eu beber água primeiro. Se não for sede, eu vou continuar com aquela vontade de querer alguma coisa. Mas antes de eu começar a beliscar isso e aquilo, bebe um copo d'água. Porque essa fome pode ser sede. A outra fome, a fome oral. A fome oral é aquela necessidade que você tem de ter um sabor de alguma coisa. Não é uma fome específica, igual as meninas estavam falando que tem fome de guloseima, tem fome de doce. Essa fome, ela é oral. É aquela necessidade de um sabor específico dentro da sua boca, no seu paladar. Ela simplesmente quer um sabor. Porque quando é fome fisiológica, qualquer coisa que você comer, essa fome, ela passa. Por quê? Porque é simplesmente a sensação do estômago. Só que quando é uma fome oral, é sabor, é paladar. Você quer mudar. Às vezes você já comeu alguma coisa, você comeu um salgado e quer colocar alguma coisa doce na boca. Você comeu um doce e quer trocar por um salgado. Então você tem que reparar bem isso daí. Você tem que reparar se é realmente essa questão de querer mudar os sabores, mudar o paladar. Porque se for mudar o paladar, você vai ter que controlar. Porque senão você vai acabar beliscando um monte de coisas simplesmente porque quer trocar o sabor do alimento. Então essa fome, a terceiro tipo de fome, fome oral. Fome número 4. Fome de deglutição. Algumas pessoas sentem uma sensação de prazer
imensa, simplesmente de engolir as coisas. Boa noite, Vani. Boa noite, Cleoni. De engolir. Então, essa fome daí é fácil você matar com a água. Ou com um suco de limão, ou com um suco menos calórico, se você tiver de dieta realmente. Por quê? Porque é simplesmente o seu organismo, ele quer engolir. Ele tá com aquela sensação, às vezes, aquela garganta seca, e você tem necessidade de engolir alguma coisa. E essa necessidade de deglutição também é um tipo de fome que engana muito a gente. Então a gente precisa conseguir diferenciar, né? Tem hora que a palavra some aqui. A gente tem que aprender a diferenciar quais os tipos de fome. A gente vai falar sobre os sinais da saciedade, sinais da fome, daqui a pouco, quando eu acabar de falar todos os tipos dela. Então, boa noite, Manu! Boa noite aí, que bom que você tá aí. Essa fome da deglutição, vamos começar a distinguir, é uma vontade simplesmente de engolir algo. Eu não estou com fome, só que eu quero engolir alguma coisa. Então a gente vai separar isso daí. Depois eu vou falar todos os nomes que vocês quiserem anotar para tirar as dúvidas depois, eu tiro também, tá bom? Fome cerebral. Essa fome cerebral, ela é muito para aquelas pessoas compulsivas. Sim, a pessoa compulsiva, ela tem uma fome específica. Ela é emocional e cerebral. Normalmente, ela acontece por algum déficit dos hormônios da saciedade. Você não se sente satisfeito. Então, por mais que você coma, você nunca está satisfeito com aquela quantidade que você comeu. Eu vou só ler um trechinho aqui para vocês verem dessa questão. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Terezinha. Ó, a fome cerebral é um dos tipos mais complicados, pois se trata de uma ideia obsessiva. A pessoa, ela entra em compulsão, mesmo que ela esteja satisfeita, ela não consegue parar de comer enquanto não vê o final daquilo que ela está comendo. E isso acontece muito quando a pessoa tem problema de transtorno de alimentação. Às vezes ela não come quando está junto com as outras pessoas. Ela come quando está sozinha. Por quê? Porque ela não consegue se controlar. O organismo dela, ele não percebe que ela está saciada. Ela tem um déficit daí de hormônio, tem um déficit de penso em comer 24 horas e quero mais. Isso pode ser ansiedade, Miriam, pode ser algum déficit de hormonal seu, porque tem alguns hormônios, a grelina, eu devia ter escrito o nome aqui, porque é difícil a gente lembrar os nomes, que ele regula a sensação de que você já está satisfeito com a comida. Essa deficiência, ela acontece no cérebro da gente. Por quê? Porque ele não desliga a chavinha da fome. Então é necessário que, se você tem essa fome excessiva que você não consegue controlar nunca, você come compulsivamente, às vezes chega a passar mal de tanto que come e mesmo assim não se sente satisfeito, você tem que fazer um exame específico para ver. A net tá horrível mesmo, Élica. Ou eu vejo uma coisa ou eu vejo outra. Mas esses dias tá péssima aqui. A gente tem que observar todos esses sinais. Por quê? Porque se você quiser fazer um controle de alimentação, se você realmente quiser emagrecer e você tiver essa fome cerebral, se você não fizer um tratamento adequado, não vai dar resultado. Por quê? Porque o seu corpo, ele não vai aceitar isso. Teve uma vez que eu tive um cliente no grupo que falava isso, mas a gente conseguiu controlar. Ele depois, com as técnicas, com tudo, ele conseguiu controlar essa questão da fome cerebral. Ele falava que quanto mais ele comia, mais vontade tinha de comer. E isso daí, pra falar a verdade, você pode entrar no transtorno da compulsão alimentar. Com a compulsão alimentar, quando ela é excessiva demais, você pode entrar com alguma reação de bulimia. Por quê? Porque o seu corpo, ele não adianta. Miriam, tem que fazer exame desses hormônios, dessas... Não necessariamente. Depois eu vou olhar e te mando
no WhatsApp. Eu não tô com a agenda que tá escrito os nomes certos aqui, mas eu te mando. Me lembra lá, me fala um oi lá no WhatsApp. Cris, manda pra mim qual exame fazer. Franciele, boa noite. Juliana, boa noite. E ele não conseguia, ele ia para uma festa, ele comia e ainda tava com vontade de comer. Provavelmente misturou aquele monte de fome, né? Aquela vontade de mastigar, aquela vontade de deglutir, aquela vontade de sabor diferente. Às vezes não tomava nada e a sede misturava junto e tá sempre querendo comer o tempo todo. Então a gente tem que investigar realmente qual que é o motivo disso daí. Porque se não for simplesmente um descontrole da rotina, do hábito, a gente tem que investigar um descontrole do próprio organismo que tem que ser consertado. Senão você não vai conseguir manter o equilíbrio, não vai conseguir mudar o hábito, não vai conseguir controlar as quantidades de comida que você ingere. Então essa fome cerebral a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E aqui, porque a saciedade é um processo que ele tem que existir. A gente não pode comer até explodir, né? Então ele precisa ter isso daí. Então é preciso a gente ter o controle do apetite. Essa fome ela não existe o tempo todo. A gente tem fome quando o organismo da gente ele precisa de nutrientes. Então é necessário que a gente tenha esse controle, tá bom? Uma outra fome que ela vai muito junto com... Todas estão interligadas, gente. A gente tem que saber identificar qual delas a gente tem para poder modificar. Uma fome que prejudica muito a questão do emagrecimento é aquela fome estomacal, que você tem a necessidade de parar de comer só quando o estômago estiver cheio, quando ele estiver distendido. Teve um dia desse que eu tava comentando com uma amiga minha sobre isso. Eu não consigo comer até o meu estômago ficar cheio. Se eu sentir que ele tá distendido, essa questão da sensação do estômago cheio, eu sinto mal. Eu não consigo fazer nada que eu tenho que fazer. Até a água em excesso, que faz a distensão do estômago, já me dá uma sensação ruim. E tem certas pessoas que têm essa necessidade de só para de comer quando o estômago ele tá cheio. Só que vamos lá numa dica super importante sobre essa questão da fome estomacal. Como que você vai conseguir emagrecer deixando o seu estômago cheio todas as vezes que você comer? Dentro de toda o automatismo, de toda a rotina, de todo o comportamento automático, o estômago da gente, ele vai distendendo, ele vai crescendo de acordo com a quantidade que a gente come. Vamos colocar, o estômago de uma pessoa obesa, ele é muito maior do que o estômago de uma pessoa que tem, vamos colocar, que tem um peso normal, entre aspas. Por quê? Porque a pessoa que não é obesa, ela não cabe no estômago dela a quantidade de comida que cabe na pessoa. Não sei se vocês já assistiram, se alguém já assistiu aqueles Quilos Mortais que passam no Discovery. Ali explica muito bem essa questão. A pessoa ela come tanto que ela só se sente bem quando o estômago está distendido. Então ela tem essa fome o dia todo, por quê? Porque ela tem que se sentir cheia o dia todo. E se sentindo cheia o dia todo, boa noite, Regi, você não consegue emagrecer. Por quê? Porque para deixar o seu estômago cheio, estufado o dia todo, você tem que comer muito mais calorias do que você gasta. Oi, Vânia, boa noite. E você comendo calorias muito além do que você gasta, o que vai acontecer? Simplesmente acumular gordura, acumular localizada, acumular peso extra no corpo. Por quê? Porque você está sempre distendendo. Na mudança do hábito, no controle alimentar, boa noite, Helena. No controle alimentar, a gente faz como se fosse uma bariátrica progressiva. Eu falo que quando você come em excesso, gente, coloca o joinha aí, tá? Compartilha com o pessoal.
Tem várias pessoas que já colocaram. Quero coraçãozinho também, amo coraçãozinho. Que a gente tem que começar a fazer o seguinte: para você começar uma reeducação alimentar, não é necessário que você passe fome, mas que você diminua gradualmente. Boa noite, Eni. Que você diminua gradualmente a quantidade de comida que você come. Por quê? Porque mesmo que você coma só o alimento correto, o alimento saudável, se você comer em muita quantidade, o seu estômago ele não vai diminuir. E ele não diminuindo, você não vai conseguir fazer esse controle efetivo no total. Por quê? Porque ele sempre vai ter necessidade de ficar esticado. À medida que você vai diminuindo pouquinho a pouquinho, não precisa diminuir tudo. Vamos colocar essa semana, um desafio para essa semana. Eu vou diminuir 1/4 da comida que eu como todos os dias. No primeiro dia, você vai sentir que está faltando alguma coisa. Mas lá no terceiro, 4º dia, você já vai estar satisfeito com aquela quantidade. Então você vai diminuindo aos poucos, não é simplesmente parar de comer. Parar de comer não é uma situação saudável, não é uma coisa boa que deve acontecer. Você deve ir se adaptando, colocando... Isso sim, né, Rose? É muito interessante pra gente ver como que tá tudo ligado ali, o descontrole, toda essa questão acontece ali. A gente tem que ir diminuindo, até chegar numa quantidade que o seu corpo precise. Não é para passar fome, não é para ficar desnutrido. É para criar uma quantidade que você vai estar em equilíbrio. O seu corpo ele está gastando a mesma quantidade que ele está consumindo. Então você vai manter o peso e vai manter-se saudável. Obrigada, Mirielle! Que bom que você está gostando. E você tem que fazer isso. Então, a partir do momento que você se acostuma a diminuir um pouco a sua comida, você não vai conseguir mais ficar estufado. Você não vai querer ter essa sensação de estômago cheio. Você sempre vai querer deixar um pouquinho mais. Por quê? Porque você vai se sentir mais leve, vai ficar mais fácil de você fazer tudo, você não vai ficar com preguiça e nem nada. Então essa fome, que ela tá relacionada com a sensação de distensão do estômago, a gente tem que trabalhar o novo hábito para conseguir eliminar essa sensação. Você não tem que comer até se estufar, você tem que comer o suficiente para que seu corpo fique bem nutrido. Então, gente, vamos lá, a gente já falou da fome mastigatória, da fome de deglutição, da fome oral, da fome que é sede e da fome cerebral. Antes, eu vou deixar por último a que mais atrapalha a gente que quer emagrecer, mas é muito engraçado essa questão da próxima agora, que todo mundo reclama, mas como que eu vou fazer? É a tal da fome social. Essa é uma vilã. Assim, hoje eu até mandei uma mensagem para a lista. Quem não tiver na lista aí me pede, tá? Pode pedir que eu coloco. Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando mensagem toda semana com alguma dica. E desde semana passada eu tô mandando diariamente pro pessoal não esquecer dessa semana de lives que a gente tá fazendo. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Então a fome de agora, uma grande sabotadora de qualquer equilíbrio, de qualquer dieta, é a tal da fome social. Sim. Por quê? Vamos colocar no exemplo de que você está fazendo aniversário. Aí você não vai fazer festa. Você fez algumas coisas, preparou algumas coisas porque o pessoal vai passar na sua casa. Aí começa a passar gente às 5 horas da tarde. Aí passa a primeira leva. Vem 5 horas da tarde, você serve, vamos colocar um salgadinho, um bolo, um docinho, aquele pessoal vai embora e não sei o que. Você come junto. Por quê? Porque você está participando do social deles. Quando é 7 horas, chega mais pessoas. Aí você vai servir de novo, você vai servir o salgadinho, você vai servir o bolo, você vai servir alguma coisa e você come de novo.
Para quê? Para fazer companhia pro pessoal que tá comendo. Quando chega 9 horas da noite, acontece a mesma coisa. Você, para não deixar assim todo mundo, eu já comi, para não dizer, vocês chegaram tarde, devia ter vindo mais cedo, você acompanha novamente. Isso é só um exemplo. O outro exemplo é o quê? A pessoa que tem uma vida social muito ativa. Sim, o que acontece? Todo dia tem um aniversário, tem um casamento, tem um chá de bebê, tem um happy hour, tem uma festinha no trabalho. Todos os dias tem alguma coisa que envolva comida no social. E o que você faz? Para não se sentir deslocado, você acaba comendo todas essas vezes. E vamos dizer, você come, vamos colocar no happy hour, no fim da tarde com o pessoal do trabalho. Eles fazem salgadinho, ou fazem pastel, ou traz um doce, ou alguém traz um bolo, alguma coisa. Você come. Aí você é uma pessoa ansiosa. Aí você vai pra casa e na hora que você chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é ir pra cozinha procurar alguma coisa pra comer. Aí você já tá comendo pela segunda vez. Aí você passa um tempo, você ainda não jantou. Então você vai comer de novo. Por quê? Porque você vai fazer um jantar pra família toda, todo mundo tem que comer junto. Aí você já comeu 3 refeições no lugar de uma só. E essa questão da fome social, às vezes você nem quer comer, mas você se sente mais confortável acompanhando as pessoas. Por quê? Porque se você não comer nada, eles vão falar, mas você não vai comer nem um pouquinho? Nossa, mas nem um pedaço, eu fiz pra você, você não vai querer? Nossa, que pessoa sem graça, antissocial, não come nada. Então, essa fome social, ela é um sabotador quase, como se diz, você não consegue contornar. Você tem que começar a se controlar. Ou seja, começar a trocar o tipo de coisa que você come. Se você tem muito social, tem muita reunião, tem muito isso, começa a fazer alguma coisa mais saudável. Em vez de fazer salgadinho, vamos fazer um prato de frios, vamos fazer uma salada de frutas, vamos fazer alguma coisa. Para quê? Para que você não se isole, para que você não fique antissocial, mas que também esse social em excesso, ele não sabote todo o seu emagrecimento. Até as pessoas que não estão acima do peso, elas acabam engordando um pouco com essa vida social ativa demais. E tem sempre que estar compensando para quê? Para que consiga ter essa vida. Então uma dica para essas pessoas que têm muita vida social, você tenta fazer algum balanço da sua alimentação. Tem muitas pessoas que gostam do jejum intermitente. Então tá, se eu como todas as noites, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma coisa para fazer, então eu vou fazer um jejum depois dessa festa, depois desse social. Então eu vou simplesmente deixar o meu corpo um pouco mais sem nada em excesso. Quando eu for fazer uma refeição, eu vou prezar pelo mais natural, por uma salada, por uma carne magra, para compensar essa vida social. Tem muita gente que fala assim que às vezes troca, porque todas as noites tem uma reunião, recebe alguém em casa, tem muita coisa e tem que fazer algo de comer. Por quê? Porque dentro da sociedade, se a pessoa vem na sua casa, ela fica ali 2, 3 horas e você não serve nenhum café, aqui, pelo menos em Minas, você tá mandando a pessoa embora. Então você tem que servir alguma coisa. Então você faz o seguinte, você chega no almoço, você come uma coisa mais leve. Por quê? Porque você sabe que você vai compensar lá à noite. Então, muito controle nessa questão da fome social. Não é fome, é simplesmente uma necessidade de acompanhar as pessoas durante o período que elas estão comendo. A outra fome é a tal da fome emocional. Pra te falar a verdade, ela é um sabotador com 99% de chance de atacar as pessoas que querem fazer o controle de alimentação. Sabe por quê? Porque a gente aprende, desde criança, é um sabotador incrível essa questão da fome emocional.
que a comida, ela te dá prazer, ela te dá alegria, ela te dá alívio. Por que você aprende isso? Porque quando você leva, vamos colocar de criança, a criança tá triste, se você faz isso, presta atenção com seus filhos. Se a criança tá triste, você faz um bolo para ela, você traz um chocolate, você dá uma bala. Então você já começa a receber essa questão. Não, pera lá, na hora que eu tô triste, se eu comer alguma coisa, eu vou ficar feliz. Na hora que eu tô doente, se eu comer alguma coisa, vai melhorar. Na hora que eu tô com raiva, se eu comer alguma coisa, vai passar. Você tá comendo pelo emocional. Você tá querendo compensar a sua emoção através da comida. E isso, gente, pra falar a verdade, se você não tiver controle, você nunca vai conseguir ser uma pessoa magra. Por quê? Porque aborrecimentos, alegrias, tristeza, raiva, estresse, ele vai acompanhar a gente até a gente passar dessa. E se você não tiver controle nessa situação, você não vai conseguir emagrecer com saúde e permanecer magro. Por quê? Porque fazer dieta por um determinado tempo é fácil. Agora, manter a alimentação equilibrada sem controle emocional é praticamente impossível. Então, dentro dos nossos desafios, dentro do que a gente passa, o que a gente preza mais é esse controle emocional. Você precisa se controlar dentro da sua mente, do que você sente, das suas reações, o que você faz para que você não compense as suas emoções na comida. E é de fundamental importância isso. Porque se você não fizer isso, a partir do momento que você terminar a sua dieta, você vai começar a comer tudo de novo. Todas as vezes que você ficar triste, você vai assaltar a geladeira. Todas as vezes que alguém brigar com você, você vai querer compensar na comida. E a gente tem que trabalhar essa origem. Dentro lá dos nossos desafios, dos atendimentos aqui, a gente trabalha muito com esse diagnóstico de por que eu como, fome de que eu tenho, o que meu emocional precisa, que eu tô querendo suprir com a comida. E eu vou dar alguns exemplos desses sabotadores. Às vezes o seu trabalho é chato, você não gosta, o seu chefe é insuportável, ou você é dono você é o chefe e só tem funcionário chato que te perturba. E você está insatisfeito com isso. Você tem fome de melhorar isso e você acaba descontando na comida porque não consegue melhorar isso. Quando você está num relacionamento tumultuado, você não consegue ter um relacionamento tranquilo, fazer tudo que você programa para fazer. Você desconta na comida aquela sua insatisfação. Muitas vezes aquela quebra dos sonhos também, eu queria tanto uma coisa e eu nunca consigo. E o que me dá prazer, a Alessandra diz que o problema emocional leva para os doces. Por quê? Porque sua vida deve estar pouco doce. Então você quer suprir a raiva, quer suprir a tristeza, quer suprir o estresse, quer suprir a ansiedade com a comida. E eu vou colocar vocês então, Vânia, mas eu acho que eu te adicionei hoje, você salvou meu número? O pessoal tem que prestar atenção que tem que estar com o meu número salvo, porque eu mando pela transmissão. Aí se não tiver com o meu número salvo, eu mando, mas você não recebe. Então dá uma olhada lá direitinho, que depois eu confiro todo mundo que falar aí pra ver se tá na lista certinho. E também tem uma dessa questão do emocional, que às vezes não é a insatisfação com o que está do lado de fora, mas a insatisfação com o que está dentro da gente. Eu não estou satisfeita comigo mesma, eu acho que eu devia ser diferente, eu acho que eu devia agir de forma diferente. E quando você está lá triste, aborrecida com você mesma, você acaba descontando na comida. E isso a gente não pode deixar acontecer. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. Quando a gente começa a fazer um equilíbrio da vida, começa a melhorar toda essa questão, o que a gente tem que prestar atenção? Muita gente antes falava que tinha que emagrecer para começar a gostar de si mesma, para melhorar a autoestima. E tem que ser o contrário. Você tem que gostar de você mesma, você tem que melhorar a sua autoestima para que você consiga emagrecer. Porque se você não gostar de você, você não consegue nada.
Você não tem motivação, você não tem determinação, você não consegue arrumar tempo para nada. Por quê? Porque você desvaloriza você mesmo. Você tem tempo para todas as outras pessoas porque você não gosta de você. Então você tem que, vamos colocar, comprar toda a atenção, todo o carinho, toda o companheirismo das outras pessoas através de atitudes que você faça para elas. E muitas vezes você faz para a pessoa aquilo que você não tem. E isso vai dando uma falta, uma fraqueza interna que você começa a se sabotar ainda mais. Por quê? Porque a gente, para dar algo, vamos colocar, para você dar carinho, para você dar amor, para você dar companheirismo para alguém, você tem que sentir isso em relação a você mesmo. Porque a gente não pode tirar de um copo que está vazio. Você só pode tirar de um copo que está cheio. Então, primeiro, no seu emocional, equilíbrio você. Como assim? Quando eu consigo equilibrar o que eu sinto, quando eu consigo perceber os sinais do meu emocional, os sinais que o meu corpo dá a partir de alguma razão emocional, perceber tudo o que está acontecendo, eu começo a mudar o meu jeito de agir. Então eu paro de compensar na comida. E muitas vezes não é só na comida, né, gente? É na comida, na bebida, no cigarro, na droga, no simplesmente na preguiça. Tem gente que dorme o dia inteiro, por quê? Porque não consegue se ver, não gosta de si mesmo. E isso vai dando uma questão de que você vai entrar para depressão. Sim, você perde o amor por si, você perde o amor pela vida. Então você precisa, vamos lá, no seu emocional, tratar todas essas fomes. Vamos controlar o controle, vamos descobrir, se amar, a agradecer tudo. Aí sim você começa a pegar ponto a ponto para realmente chegar aonde você quer. Então, fome, vamos falar as fomes que a gente já falou. Pera aí. Tá calor, né, gente? Fome oral, fome de deglutição, fome estomacal, fome mastigatória, fome cerebral, fome social e a sede, que é fome. A gente falou de 7 tipos de fome. E qual que é a única fome que a gente não falou? Vamos aí, eu quero que vocês escrevam aí pra mim agora qual das fomes que a gente ainda não falou. Ó, vou falar de novo: emocional, oral, deglutição, estomacal, mastigatória, cerebral, sede, social. Qual fome que a gente não falou ainda? Eu vou esperar alguém escrever aí. Essa internet realmente tá bem ruim. Mas depois, quem não estiver conseguindo assistir, vai ficar salvo no Facebook, então vocês podem ter depois. E com esse próprio link, daqui a pouco vocês conseguem assistir também, a partir da hora que eu salvar ali. Qual é a fome que a gente ainda não falou? Nós falamos de 7 fomes. Qual aqui faltou? Ninguém sabe? Vou esperar um pouquinho, hein? Vou beber mais um golinho de água aqui. Qual a fome que ainda falta? Vamos lá. Qual a fome que ainda falta ser falada? A fome real, gente. Isso, fisiológica. A fome que você realmente precisa comer, porque o seu corpo precisa de nutrientes. A Maria Aparecida tá de parabéns. Essa é a fome que a gente tem que perceber. E quando que ela aparece no nosso corpo? Qual que é o sinal dela? A fome fisiológica, ela aparece, a gente tem essa fome quando já passou um certo período que você está sem ingerir nenhum alimento. Você não comeu tem muito tempo. Essa fome, ela pode dar alguns sinais quando o tempo passar muito. Você pode ficar com tonteira, você pode dar uma leve dor de cabeça, você pode ter pontadas no estômago, o estômago pode começar a roncar, você pode sentir fraqueza.
Essa é a fome que você deve realmente comer. Só essa. O resto a gente não precisa comer, a gente tem que simplesmente tratar. A Vânia também falou agora atrasada. A gente tem que tratar isso. Por quê? Porque a única fome que a gente precisa comer é a fome fisiológica. E sabe por que você tem fome o dia inteiro? É porque a mídia te faz ter fome o dia inteiro. Vamos colocar aí há 40, 50 anos atrás, a propaganda de comida era desse jeito. Você ia numa padaria, o máximo que você achava era uma rosca, um pão francês e um bolinho de fubá. Você pegava aquilo, comia, e não tava. Pouquíssimas pessoas estavam acima do peso há 50 anos atrás. Só aqueles mesmo que era compulsivo, que tinha problema e tudo. Hoje, você vai numa padaria, você não sabe nem o que você compra. Isso é o quê? O mercado consumidor, a mídia dizendo coma, 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 coma. Só que daí vem muito mais coisa. Você descontrola na sua compra de comida, você descontrola com o que você tem em casa, você come em excesso e depois fica o quê? Doente. Então a gente tem que perceber essa questão. Ter equilíbrio na vida, ter uma vida equilibrada, ter uma qualidade de alimentação saudável, não é simplesmente uma questão de emagrecer. É uma questão de ser saudável, de ter saúde, de não ser uma pessoa que precisa de 15, 20 medicamentos por dia para controlar a pressão, para controlar a diabetes, para controlar a glicose, para controlar colesterol. A pessoa tá com ácido úrico alto, tá com colesterol alto, tá com triglicérides alto, tá com a glicose alta. Você pode controlar isso tudo equilibrando a sua alimentação. Já tem vários casos, foi essa semana mesmo lá em Martins Soares, eu não sei se foi a Wélica ou se foi a Simone que me disse que diminuiu a quantidade de remédio depois que mudou a alimentação. Então, a gente fica pensando assim, ter uma alimentação saudável é cara? Lógico que não. É muito mais barato. Você não precisa comprar light, você não precisa comprar diet, você não precisa ir pro mercado comprar aquele monte de comida chique de dieta. Vai pro mercadinho. Compra legume, fruta, verdura, uma carne boa, uma comida de boa qualidade, que você vai estar fazendo o quê? Alimentando fisiologicamente o seu corpo de uma forma saudável, sem criar doenças. Aí vão falar pra mim, mas os legumes tá cheio de agrotóxico, as frutas estão cheias de agrotóxicos. Sim, estão. Só que as embalagens de coisa que você compra pronta no mercado também estão. Foi a Wélica, né, Miriam? As embalagens também estão cheias de coisa errada. Eu falo que é o tanto de antes que tem, né? Edulcorante, emulsificante, estabilizante, corante. É tanto anti que o nosso corpo, ele não digere isso. Ele vai criando doenças. Então, em questão da fome, uma coisa que a gente tem que olhar a partir de agora, se você quer melhorar a sua alimentação, desembale menos e descasque mais, pois aí sim você vai ter uma vida mais saudável. E aqui no interior a gente tem a chance de ter várias pessoas que a gente conhece que tem uma horta, que não usa esse monte de agrotóxico. Então a gente pode procurar uma coisa mais orgânica, até ter na nossa casa mesmo um pouquinho, alguns canteirinhos com alguma coisa que a gente use. Por quê? Porque tudo que leva conservante, que leva estabilizante, ele tem sabor demais. E quanto mais sabor, mais necessidade você tem. Não sei se foi um mês atrás, eu fiz uma live aqui no Facebook sobre as 10 dicas para você diminuir a ingestão de açúcar. Quem quiser ver, pode procurar aí na linha do tempo que tá ali embaixo. Como que a gente consegue tirar certos alimentos da vida da gente? É diminuindo a ingestão desses alimentos. Se eu quero tirar o excesso de doce, eu tenho que começar a afastar
o tempo que eu como doce. Se eu comia doce todos os dias, não, eu vou começar agora a comer dia sim, dia não. Quando eu acostumar, vai ser de 2 em 2 dias. Quando eu acostumar, de 3 em 3 dias, até ficar uma vez por semana. Até você conseguir controlar isso. Porque quanto mais você coloca uma substância no seu organismo, mais o seu organismo, ele quer essa substância. Então a gente precisa fazer isso, porque todos os tipos de alimentos industrializados, eles podem causar uma dependência, sim. O seu corpo, o seu cérebro, ele quer o sabor, ele quer a textura, ele quer o aroma artificial daquele alimento que você está comendo. E você não está se nutrindo, você está simplesmente se enchendo. Então, olha lá, a Cleoni tá falando que a pressão estava 24/17, hoje mantém 10/7. Olha que maravilha! Ela também já participou dos desafios. Então tem muitos exemplos aqui do pessoal. Igual semana passada eu tive lá em Martins Soares com as meninas. Do pessoal que tava lá, tinha 3 que tinham conseguido emagrecer 20 quilos cada uma. Você imagina, simplesmente mudando a alimentação. Não tem nenhum medicamento, não tem nada em excesso, não tem... É simplesmente uma mudança. Você precisa mudar o que você faz para você ter um resultado diferente. Não adianta repetir. Se você percebe que não está dando certo, muda a estratégia. Eu falei muito isso, a gente não precisa mudar o objetivo. Eu quero emagrecer, eu quero ser mais saudável. Tudo que eu tentei até agora não deu certo. O que eu vou fazer? Tentar outras coisas. Por quê? Ah, mas não vai dar certo. Como que você vai saber se não vai dar certo se você não tentou? Então a gente tem que pensar dessa forma. Gente, já tem 50 minutos que eu tô falando aqui, se deixar vai a noite inteira, mas não dá, né? Então, na quarta-feira eu vou dar alguns recadinhos aqui. Amanhã, pra quem não assistiu, eu vou mandar o link desse vídeo na lista de transmissão, vou mandar pelo Messenger, quem tá no Messenger também, para vocês poderem assistir, e quem tiver dúvida pode me perguntar essa questão dos hormônios, da saciedade, da fome, pode me perguntar que depois eu vou mandar para vocês. Na quarta-feira a gente vai falar sobre a ansiedade. Eu vou fazer um teste ao vivo com vocês, então na hora que vocês chegarem para assistir a live, tragam um caderninho com uma caneta, porque a gente vai fazer o teste ao vivo e depois eu vou dar a resposta para vocês de qual o grau da ansiedade. Ser uma pessoa ansiosa é normal, por quê? Porque 95% da população é ansioso. Ansiedade tem cura? Comprovada não, só que tem controle. Você pode controlar a sua ansiedade aprendendo a perceber os sinais do seu corpo e melhorando as suas reações. Então, na quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui com vocês para a gente fazer um teste de ansiedade. Eu vou falar um pouco dos sintomas da ansiedade, eu vou falar sobre algumas técnicas que a gente tem para diminuir a ansiedade e depois eu vou fazer um teste com vocês. Então, eu espero vocês aqui para a gente fazer esse teste e você descobrir em qual grau a sua ansiedade está. Gente, gratidão! Gostei muito de vocês estarem aqui comigo hoje. Já ficamos aqui quase 1 hora e eu espero vocês lá na quarta-feira. E quem não tiver na lista de transmissão, manda mensagem para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Eu vou colocar aqui para vocês me chamem para adicionar na lista quem não tiver. Depois eu vou colocar no... Rosane, isso é provavelmente essa dor no corpo, esse inchaço é por causa da alimentação. A gente vai trabalhar bastante isso. Quem não tiver na lista, me chama no WhatsApp que eu vou adicionar e o pessoal tá gostando muito, porque eu tô mandando dica todo dia. E quarta-feira espero vocês aqui. Beijo grande, gratidão!